Olá, ricos e ricas! Através da repetição, seu desejo será alcançado. Creia, use sua fé junto com sentimento para conseguir o que quer. Repita 108 vezes, todos os dias, até conseguir o seu pedido. Acredite, é muito poderoso. Agora faça o seu pedido e repita comigo. Pode ser mentalmente. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 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 Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço.
Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu recebo, eu aceito, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, 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 eu agradeço. Eu permito, eu recebo, eu aceito, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Creia e tenha fé. Pode levar dias, mas você vai conseguir. Lembre-se de sempre mentalizar o seu desejo antes de repetir as palavras.
Quero ver desejos, milagres e sonhos se realizando. O poder está em suas mãos. Gratidão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal.